Ei, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Foco na Fertilidade. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para compartilhar um conhecimento muito bacana para quem tem, o objetivo de se tornar mãe, para quem quer engravidar, quer se preparar, fazer um preparo acontecer da melhor forma, com muita saúde, com muita segurança e com muito cuidado para que nasça dessa gravidez um bebê genial que mama e dorme. Quem quer esse presentão aí do Papai do Céu, levanta a mão. Tô colocando aqui o tema da live. Gente, é um tema que eu tenho que pensar um pouco para escrever, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre acupuntura na fertilidade de homens e mulheres. Quem aqui, gente, já fez ou faz acupuntura? Coloque eu aqui nos comentários pra gente saber. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos, endometriose há 3 anos, e eu ajudo mulheres com essas patologias a realizarem o grande sonho de se tornarem mães de uma forma natural, sem medicamentos e sem hormônios. E aqui no Foco na Fertilidade a gente fala de 3 assuntos muito importantes, que é a endometriose, miomas e fertilidade, tanto de homens quanto de mulheres. E no meu outro Instagram, o @nutricionista_Carol Faria, eu falo de síndrome do ovário policístico. Tenho 2 contas porque são assuntos diferentes e eu acho que a gente tem que ser bem específico naquilo que a gente fala e naquilo que a gente ensina. Gente, tô vendo que muita gente aqui, já fez alguma vez acupuntura, já participou aí, já tentou de alguma forma essa terapia secundária, talvez, opcional, não sei. Vamos ver qual que é o nome que a nossa convidada de hoje costuma usar. E ela vai passar aí assuntos bem interessantes para vocês em relação à aplicabilidade, da acupuntura nos casos de fertilidade. Coloquem aqui nos comentários quem de vocês está se preparando já para engravidar, quem já é tentante. Quanto tempo faz que vocês estão tentando, que vocês estão se preparando, que vocês estão desejando engravidar? E uma coisa também, gente, para quem está assistindo a gravação, se você não conseguiu assistir a live ao vivo e está comigo aqui na gravação, eu quero te pedir um favor, se apresente para mim, conte a sua história para mim aqui nos comentários. Conta quem você é, o que você faz, onde você mora, qual que é o seu objetivo, se é tratamento da endometriose, tratamento dos miomas, ou se você quer engravidar, quais são as suas dificuldades, e aí eu mesma vou te responder e vou te ajudar a realizar o seu objetivo. Combinado? Vamos agora receber a nossa convidada, a Mel. Vou dividir aqui a tela com ela. Muitos corações para receber a Mel, gente. A Mel é uma fofa, merece todo amor de vocês. Oi, Mel, bem-vinda! Oi, tudo jóia? Boa tarde, boa noite já, né? Depende do lugar do Brasil que você está. Sim, Aqui em São sim. Paulo, eu acho que já é boa noite, pelo menos já tá escurão. Já tá escurão, exatamente. Mel, Eu tudo quero bom? Muito tudo jóia e obrigada pela você? presença. Eu que quero te agradecer pelo convite, Imagina, por poder falar sobre acupuntura, que é algo que eu amo na fertilidade. Fiquei ai, muito que feliz pelo demais. convite. Imagina. Mel, eu já me apresentei aqui um pouquinho antes de você entrar. Tá, Conta para o pessoal que está assistindo aqui quem você é, o que você faz. certo. Então, assim, meu nome é Melissa, Melissa Coelho, sou fisioterapeuta e acupunturista. Fui estudar na China em 2015, medicina tradicional chinesa, e acupuntura na fertilidade. Tive o prazer de estagiar em 2 hospitais na China, na área de dor e na área de fertilidade. E hoje eu vim falar a respeito de acupuntura na fertilidade, como a acupuntura pode auxiliar aí vocês na fertilidade. Então, Uhum. assim, a acupuntura, ele é um método milenar, né? Na verdade, uma técnica aí que data por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Essa técnica, ela tem objetivo, ela utiliza principalmente agulhas, com o Uhum. objetivo de estimular alguns pontos para liberar as substâncias anti-inflamatórias e analgésicas. E Uhum. também as endorfinas, que são substâncias de bem-estar,
que trazem aí diminuição de ansiedade e depressão. Então, é uma técnica que diminui aí a parte de ansiedade e equilibra a parte orgânica e emocional. Eu digo principalmente a gente utiliza agulhas porque na palavra acupuntura, não sei se você sabe, enfim, você já fez acupuntura ou Eu alguma faço. coisa? Então, a palavra acupuntura, ela divide-se em agulhas e moxa-terapia. Eu não sei se Eu faço os todos dois. conhecem. Você faz? Uhum. Você gosta? Eu gosto. E é a Aham. pergunta que não quer calar, né, Mel? Eu tenho certeza, eu quase escutei elas falando assim, sabe? Mas dói! Como que é isso? Aham, E sim. não dói, Não, né? não, a acupuntura são agulhas bem fininhas, mesmo para homens, então acho que a maioria do meu público aí de pacientes são mulheres, mas os homens também estão vencendo a barreira do medo, né, da dor, mas é bem tranquilo, não tem nenhum efeito, nenhuma dor, é bem Uhum. tranquilo de ser feito. E a mochoterapia também utilizo bastante. Ela também é milenar, é uma erva que a gente queima em cima de alguns pontos do paciente. Então ela só esquenta, ela não queima, na verdade, o paciente. E ela tem objetivo também anti-inflamatório, analgésico e tem várias funções aí descritas na medicina oriental, mas dentre elas auxiliar as mulheres alterações ginecológicas e de fertilidade, né? E relaxa muito. Gente, eu durmo muito. Muito, muito, muito. Isso, É um o sono calorzinho. restaurador. Sim, tem o objetivo de relaxamento, relaxar o Shen, a mente, né? Uhum. Então, assim, a técnica, a Organização Mundial da Saúde, para a gente entender um pouquinho, situar um pouquinho a acupuntura no Brasil, ela estabeleceu desde 1975 os benefícios da acupuntura em diversas patologias e dentre elas foi listado alterações ginecológicas, a parte de fertilidade. Então, ela tem diversos benefícios e trata mesmo a patologia, né? Não é algo que muitas pessoas elas procuram a acupuntura como auxiliar, mas a acupuntura pode ser de primeira escolha aí no tratamento também. E, Mel, não é assim, ah, eu tô com uma dor, eu tô com algum problema e vou fazer acupuntura. É algo que a gente tem que fazer sempre, não é? Exatamente. A gente, na verdade, a gente diz que a doença ela se instala antes a gente vai começando a ter alguns sinais, alguns sintomas, então e às vezes não é detectado, né? A gente vai no médico e não é Uhum, detectado e ela já está energeticamente instalada, né? A gente costuma utilizar o diagnóstico língua e pulso. Então, muitas vezes, pelo diagnóstico da língua, a gente já vê bastante alterações nessa paciente. uhum, Então, às vezes ela fala assim, ah, mas eu tenho queda de cabelo, eu tenho, mas não deu nada nos meus exames. Ou eu tenho, enfim, acne, não tenho nada nos meus exames, está tudo regularzinho, mas uhum. energeticamente a gente já detecta e pelo pulso também, né? Então, assim, as alterações, a gente, antes de entrar um pouquinho no conceito da acupuntura, como a acupuntura funciona na fertilidade, é interessante a gente saber alguns conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, assim, você que faz a acupuntura, Uhum, é, o Qi, né, fala-se muito na medicina tradicional chinesa, o que é Qi? Qi é energia, que a gente manipula através da agulha. Tem um outro conceito, o Yin Yang. Então, assim, os chineses trabalham muito na simbologia, o Yin e o Yang, o que seria, né? Na verdade, aquele símbolo, ele quer dizer o universo físico e o universo nosso, orgânico. Então, trazendo uhum, para nossa fisiologia aí, o nosso funcionamento orgânico, o Yin seria a estrutura. Então, se a gente tem uma estrutura boa, a gente tem um Yin bom, estrutura de ovário, útero, e o yang seria a função. Então, se nosso útero está funcionando de forma adequada, a gente tem um yang bom, e órgãos e vísceras, enfim. uhum. Um outro conceito da medicina oriental são os 5 elementos. Eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas os chineses eles relacionam a natureza ao nosso funcionamento orgânico e eles correlacionaram 5 elementos que são madeira, terra, água, fogo, metal ao funcionamento dos nossos órgãos, das nossas vísceras.
Então, a gente tem aí, trazendo de novo para a fisiologia da mulher, alguns elementos que são mais importantes. Por exemplo, o elemento madeira é muito importante para a mulher porque nele se encontra fígado vesícula biliar. O fígado está relacionado ao livre fluxo de Qi Shui, energia e de sangue, que é a menstruação. Um outro elemento muito importante para a medicina, para a fisiologia da mulher, seria o elemento água, que está relacionado ao rim e à bexiga. O rim, ele abriga o Jing, a essência. Está relacionado à nossa vitalidade, a vitalidade dos nossos gametas, óvulos. O Jing está relacionado à ancestralidade, pai e mãe. Então, se os nossos pais nos tiveram mais cedo e não tinham tantas patologias, o nosso Jing é forte. Então, a vitalidade dos nossos gametas tende a ser mais forte. O Jing também é uma somatória de como foi a nossa gestação. Então, de acordo com como foi a nossa gestação, se foi uma gestação tranquila, sem alterações, o nosso Jing é forte. Então, depois que a gente nasce, esse Jing é mantido pela alimentação e pela respiração, basicamente. E a gente vai perdendo ao longo da vida. Como que a gente vai perdendo essa vitalidade ao longo da vida? Então, assim, excesso de trabalho, coisa que a gente não trabalha, né, Carol? Né? Não trabalhamos, nós mulheres. A maioria das mulheres que chegam no meu consultório estão sempre dizendo, eu não tenho tempo, eu só trabalho. Então, elas se tornam cada vez mais yangs, perdendo o yin, a nossa essência, né, a nossa vitalidade. Alimentação errada, alimentação desequilibrada, excesso ou falta de atividade física, medicamentos, drogas, doenças. Então, tudo isso vai acabando com a nossa vitalidade, nosso Jing. E um outro elemento, falando lá dos 5 elementos, muito importante na fisiologia da mulher, é o elemento fogo, que está relacionado ao coração, intestino delgado, principalmente. O coração, ele abriga o Shen, a mente. Então, como que está a mente dessa mulher? Se está agitada, se está ansiosa. E esse eixo, elemento água e elemento fogo, são ligados ao útero. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito de... o útero é ligado ao coração. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem falado isso. Na medicina tradicional chinesa, eles já descreviam isso há muitos anos atrás. O útero está ligado ao coração por um meridiano chamado Baomai. E o rim está ligado ao útero também pelo Baolô, que é um outro meridiano. E esse eixo coração, útero, rim, correlaciona-se na medicina ocidental ao eixo hipotálamo, hipófise, ovariano. Então, assim, se esse eixo está em equilíbrio, há um equilíbrio hormonal, há um equilíbrio, parte menstrual e há a parte de fertilidade e concepção. E, gente, essa parte do eixo aí, só falando, né, da medicina ocidental, o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, né, o ovário, no caso da mulher, é o principal eixo hormonal que controla toda a produção hormonal envolvida, não só no ciclo menstrual, mas também na questão da fertilidade. Então, qualquer hormônio produzido por essas glândulas que tiver em desequilíbrio vai gerar uma cascata, né, de desequilíbrios. E é isso que gera, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, é isso que agrava a endometriose, pode ser esse o motivo do surgimento dos miomas. Então, é muito importante a gente entender, né, que não é... Muita gente me pergunta, Carol, eu tenho a testosterona alta, o que eu preciso fazer? Se você tem a testosterona alta, não é só a testosterona que está com um problema. É todo um eixo hormonal, são vários hormônios sendo produzidos, né, em desequilíbrio para gerar a patologia, para gerar o problema da saúde, né, que a gente está lidando ali. Sim, sim. E um outro elemento, Carol, bem importante, que aí é a sua área, o elemento terra, estômago, baço, pâncreas, é ligado aí à conservação desse Jing, dessa essência, dessa vitalidade dos óvulos, por exemplo. Então, assim, a alimentação, os chineses dizem muito sobre a alimentação fria e a alimentação de alimentos crus, por exemplo. Então, se essa mulher já está estressada, está trabalhando demais
e vai e come um lanche rápido, alimentos gelados. Hoje em dia está muito na moda uma saladinha. O que acontece? Esse elemento, o estômago e baço pâncreas estão com energia mais baixa. Então, para absorver esse alimento, perde-se mais energia e desgasta mais ainda o yin, a essência. Então, os chineses orientam essas mulheres, principalmente as mulheres que querem ter filhos, diminuir alimentos gelados e alimentos crus da dieta. Uma outra orientação que a gente vê muito lá nos hospitais na China, eles dizem de alimentos que produzem muco no organismo. O que seria muco? Estagnações. Então, ligados a alimentos, leite, farinha branca, açúcar, que na medicina ocidental são inflamatórios. E na medicina oriental eles falam a respeito de produção de muco, estagnações e muita umidade em baço pâncreas. O que acontece? A energia cai. E aí, assim, todas as massas que se formam no corpo, existe um autor chamado Maciosa, que diz que todas as massas que se formam no corpo, ovário policístico, miomas, tudo que é muco, catarro, corrimentos, estão ligados à deficiência de baço pâncreas na medicina oriental. Então, para a gente diminuir esses alimentos, e eles falam de alimentos pretos, que são tônicos de yin de rim, que são ligados à fertilidade. Então, correlacionando a medicina ocidental, seriam os alimentos antioxidantes. Me corrija se eu estiver falando, eu não sou especialista em alimentação chinesa, fito, mas, enfim, a gente tem alguns conceitos orientais. E alimentos verdes escuros, que são os que produzem sangue. Enfim, são os tônicos de Shui que a gente fala. Em conjunto a isso, a alimentação, a gente vem com a respiração, que é muito importante. A maioria de nós nem sabe respirar, nem sabe que respira, né? Então, a respiração superficial, a gente diz que o Qi, a energia, ela fica estagnada no tórax, o Zong Qi, que a gente fala. E uma vez estagnados, a gente tem agitação mental, ansiedade, enfim, o oxigênio não circula para todos os órgãos devidamente. Então, cansaço, prostração. Então, é uma outra forma, a respiração ideal é uma outra forma de proporcionar a conservação desse yin e dessa vitalidade. E falando um pouquinho sobre agora como a acupuntura ela vai agir, a acupuntura na fertilidade vai agir aí na mulher. Então a gente tem um protocolinho aí de 3 meses, que a gente, todo mundo que vai para a China ou que faz cursos, a gente diz que tem 3 meses de acupuntura, pelo menos serem feitos uma vez por semana. E a acupuntura ela vai agir em cada fase do ciclo da mulher. Então, na fase de menstruação, de pré-menstruação, diminuir TPM, equilibrar os hormônios. Na fase menstrual, proporcionar um fluxo menstrual equilibrado. Na fase pós-menstrual, a acupuntura prioriza e limpa o útero, estagnações e crescimento de folículo, o yin do rim, né, o estrógeno, aumento de estrógeno. Depois proporcionar uma ovulação, enfim, preparar o endométrio antes da ovulação. Então, assim, cada semana do ciclo a acupuntura vai agir de uma forma. Então, e os benefícios da acupuntura, na verdade, seriam aumento da qualidade dos gametas, né? Tanto feminino quanto masculino. A gente fala muito da acupuntura na fertilidade para as mulheres, mas os homens podem e devem fazer para aumentar a vitalidade. O ideal no preparo pré-gestacional, né, é que ambos façam, né? Tanto o homem quanto a mulher. Exatamente, ambos façam para aumentar a vitalidade dos gametas. Enfim, os homens têm um pouquinho mais de dificuldade quanto à dor, né? Eles falam muito daquela coisa de dor, de não ter tempo, mas enfim, tem vários estudos que mostram aí o aumento da qualidade dos gametas. A acupuntura ela vai auxiliar no equilíbrio hormonal, equilíbrio emocional, porque as tentantes já vêm de vários ciclos, muitas vezes, sem sucesso. Então, ansiedades, depressões.
Além disso, a acupuntura ela tem como finalidade preparar o útero, o endométrio para receber o embrião. E assim, vários estudos mostram um aumento de índice de sucesso na implantação. Então, feito a acupuntura, a maioria dos estudos que a gente puxa é cerca de 15 a 20% a mais de sucesso na implantação. Então, é uma ferramenta auxiliar aí para, muitas vezes de primeira escolha, mas às vezes a paciente já está fazendo um tratamento de reprodução assistida. E isso não tem problema, porque tem muitas pessoas que acham que tem que escolher um ou outro, e não, a acupuntura potencializa o tratamento de reprodução assistida. Então, Tem veio alguma só para contraindicação, Mel? Tem alguma pessoa que não pode fazer acupuntura? Algum caso que é contraindicado? Então, pacientes com câncer, né, a gente fala que não devem fazer. Abortos de repetição, com muito cuidado, a gente conversa com o médico muitas vezes, mas a maioria dos pacientes, mesmo assim, a gente faz acupuntura porque reequilibra essa mulher emocionalmente, com pontos aí de segurança. E bom senso, né? Assim, sempre pacientes. Mas a acupuntura, em geral, ela não tem grandes contraindicações, não. Perguntaram aqui no chat, eu achei uma pergunta interessante. Se todo acupunturista está apto, está habilitado, né, a atender na questão da fertilidade, ou se existe um estudo que vai além da formação, se ela precisa tomar o cuidado de procurar alguém que seja, entre aspas, especialista nessa questão da endometriose, das doenças femininas, fertilidade, etc. Sim. Me perguntaram já em 2 lives isso, eu achei bem interessante, porque um acupunturista é como se fosse um clínico geral, então a gente se forma em todas as patologias, mas sim procure alguém especialista nisso, que trabalhe com a parte de ginecologia, com fertilidade, porque existe todo um protocolo, estudos específicos, então tem bastante estudo aí. Então, dê preferência a profissionais da área da ginecologia. Ah, que bom, bom saber. E como que a gente Sim. acha um especialista nessa área? Existe algum tipo de informação adicional que a gente precisa procurar ou não? Tipo um registro? Não. Na verdade, indicações. Então, assim, a maioria de centros de clínicas de fertilização hoje em dia já tem. Eu acho que eu e outras profissionais da área fomos as pioneiras a implantar a acupuntura dentro de centros de fertilização. Então, procurar esses centros, e se não estiver fazendo tratamento de reprodução assistida, enfim, em escolas de São Paulo, eu me formei no SEATA, que é uma das mais antigas escolas de acupuntura de São Paulo, antes de ir para a China. Então, acho que é interessante procurar nessas escolas, porque eles indicam profissionais aptos, né? Ah, que bom. Vamos abrir para perguntas? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Então, eu acho que, na verdade, a acupuntura tem um estudo bacana que eu gostaria de falar sobre a acupuntura, porque a maioria das pacientes não sabem, chama-se um protocolo de Paulus, que é a acupuntura feita. A acupuntura ela deve ser feita pelo menos 3 meses, mas não tenho tempo, pelo menos 1,5 ciclo, a gente fala. E esse estudo vem dizer que fazer acupuntura pelo menos um dia anterior e um pouco depois da transferência do embrião, aumenta-se o índice de sucesso de 15 a 20%. Então, a maioria das pessoas não sabem ou ficam com medo de fazer acupuntura depois que implantou o embrião, por medo de aborto, enfim. E esse protocolo, quem sabe, é bem seguro de aplicar e aumenta o sucesso. E as pacientes que fazem acupuntura continuam fazendo pelo menos até o 3º mês, também esse índice aumenta de sucesso aí da gravidez tranquila. Então, E grávidas podem fazer de forma geral, assim, até o final da gravidez? de forma geral, sim, as grávidas podem fazer e devem fazer, porque, enfim, elas apresentam várias alterações, de dores, enjoos no começo, então elas podem fazer, sim, sem nenhuma... Tomando cuidado, lógico, com uma ou outra alteração, mas a gente
diz que pode fazer sim. A de Bem com a Sop perguntou em que parte do corpo exatamente as agulhas são aplicadas para a fertilidade. Então, a maioria das agulhas a gente aplica não somente no ventre, mas tem agulhas distantes que agem em todo esse eixo aí. Então, pernas, braços, muitas vezes, e abdômen. E eu trato as costas também. Tem profissional que não trata. Eu utilizo a técnica na frente e atrás, nas costas. E quando Você faz... Eu faço, na frente e atrás. Nas costas também? Ah, tá. Sim. Eu faço mais nas costas do que na frente, na verdade. A parte aguda e a parte crônica, a gente trata os dois. Fugiu o que eu ia perguntar agora. No tratamento da fertilidade, né? Quando você está preparando uma pessoa para a gestação, você usa tanto as agulhas quanto a moxa normalmente? Sim, sim. A moxa é utilizada em alguns momentos. Então, assim, quando essa mulher tá para ovular, por exemplo, a gente usa uma moxa. Ou então a mulher que tem, a gente fala que é muita umidade, muita estagnação, a gente usa mais ainda a moxa. Então, em alguns momentos a gente vai utilizar a moxa sim. Tem pessoas que não gostam do cheiro, não sei se você gosta do cheiro, Carol? Lembra um pouco o cheiro da maconha, né? Você estava resistindo para falar isso, fala a verdade. Sim. Gente, quem nunca sentiu a moxa é maconha, tá? Então, no começo eu estranhava muito, porque toda vez que eu sinto o cheiro, meio que me trava um pouco assim da sinusite. Eu tenho sinusite crônica. E aí, principalmente se eu tô de decúbito dorsal, né? Tipo, de barriga para baixo, pela minha face estar para baixo, o cheiro normalmente me congestiona. Mas é um relaxamento sem igual. E, gente, a gente não fuma o negócio, não, tá? Pra quem tá chegando agora, vai falar, gente, que live louca é. Mas o cheiro, acho que acaba, né? Sei lá, ele relaxa muito. Na verdade, a sedação, Carol, é mais... pode ser até pelo cheiro, mas é mais pela toque na pele. Então, aquilo aumenta a circulação do ponto de acupuntura. Por exemplo, se você aplica lá um BP6, que é um pontinho na perna, que tem relação com problemas ginecológicos e com o Shen, com a mente. Aquele pontinho, quando você começa a aplicar na paciente, a paciente às vezes nem tá sentindo o cheiro, mas ela já adormece muitas vezes. Gente, eu desmaio, eu não adormeço, não, eu desmaio, assim, a pessoa tem que me acordar, entendeu? Tipo, acabou. E, estão perguntando quanto tempo mais ou menos dura uma sessão de acupuntura? Então, as sessões variam. A minha primeira sessão de acupuntura eu falo bastante, então eu gosto de explicar tudo que eu expliquei para vocês aqui. Demora 1 hora e 15. As demais, em média, 1 hora de sessão. Eu gosto de falar também que a acupuntura na fertilidade, a gente coloca também a aurícula chinesa, que são as bolinhas da orelha. Então, assim, a orelha representa um microsistema que representa órgãos e vísceras. Então, existem alguns pontos que a gente coloca para manter o tratamento até a próxima sessão. Além das orientações e tudo... São os cristais, né? Eu aplico a aurícula chinesa, que é a bolinha mesmo, que é o grãozinho de mostarda. Aí as variações... O meu é um cristalzinho transparente. Isso. Tem os cristais, hoje em dia tem bastante coisa... Na China, você só vai ver nos hospitais bolinha mesmo. Aí, em outros países, na Europa, enfim, na Europa aplica-se muito a aurícula francesa, que são as agulhas. Não sei se você já colocou. A aurícula francesa, a parte da psique é fantástica. Eu também sou formada em aurícula francesa. A gente trata bastante a psique do paciente, a mente do paciente. Traumas, enfim. E a sangria? Sangria, a gente utiliza também a parte de estagnações, de dor. Na fertilidade eu não utilizo muito sangria, não. Porque geralmente essas mulheres já estão bastante deficientes, né? De sangue, de chue, a gente fala. Então, quando a gente faz bastante sangria, enfim, eu não utilizo essa técnica. Eu utilizo mais a parte de moxa-terapia, acupuntura, eletroacupuntura. Tem bastante estudos bacanas. Em mulheres com síndrome do ovário policístico. Tem bastante resultado a eletroacupuntura agora.
A Gisele perguntou como que vocês estão fazendo agora nesse período de isolamento social. Se vocês continuam, vocês acupunturistas, né, de forma geral, continuam atendendo. Então, eu estou atendendo casos bem específicos, então, das mulheres que já tiveram abortos de repetição, ou que não tem tanto tempo, mas tem que preparar para quando liberar a parte de transferência de embrião já estarem equilibradas para fazer transferência, ou aquelas mulheres que já têm certa idade, que precisam fazer captação ainda de óvulos, então a gente está correndo para deixar essa mulher mais, porque até foi liberado agora a captação de novo, deixar o máximo preparadinha para ter captação de óvulos aí com certa qualidade, né? Uhum. Deixa eu ver Então, se assim, a chegou gente alguma tá... coisa na caixinha. Tá. Pode falar, pode falar. Não, é porque, na verdade, a gente tá, eu pelo menos, tô atendendo só esses casos mais específicos, mas tem ou de dor, ou de desequilíbrios, né? Eu tenho paciente com muita ansiedade, depressão, então eu tô atendendo esses casos mais específicos. E quem tem depressão e ansiedade no mundo em que a gente está vivendo hoje em dia deve estar sofrendo muito, né? Muito, Numa muito. potência muito maior, né? Sim, os equilíbrios energéticos. Eu tenho até um mestre que ele postou ontem sobre um aparelho chamado Rio Doraco, para vocês entenderem, um aparelho que mede a frequência energética de cada órgão, de cada víscera. E nos gráficos mostrou um aumento absurdo de desequilíbrio em fígado e cardíaco. O cardíaco tem a ver com o Shen, com a mente. E o fígado tem a ver com o equilíbrio emocional na medicina tradicional chinesa. Então, o aumento foi considerável aí, sim. Chocante. Mel, Sim. como que a acupuntura ajuda na síndrome do ovário policístico, especificamente? Então, a síndrome do ovário policístico é vista pelos chineses, pela medicina tradicional chinesa, como uma estagnação, é uma síndrome de umidade, vamos dizer assim. Então, ela tem relação com baço pâncreas, com yang de rim. Enfim, a acupuntura vai auxiliar na parte de equilíbrio aí hormonal, a parte de estagnações, baço pâncreas, enfim, vai melhorar toda essa questão de sintomas, de queda de cabelo, de acne, porque ela tem a reação para vocês entenderem, a reação anti-inflamatória, enfim. Uhum. Ih, eu acho que a Mel deu uma travadinha. Mel, talvez você esteja me ouvindo. Vamos ver se ela volta com a imagem. Gente, vocês me ouvem? A minha imagem tá ok para vocês? Coloquem aqui nos comentários para eu saber. Vai que sou eu que tô travada, né? E não sei. Comentem aqui, por favor. Ixi, a Mel acho que caiu. Vamos esperar ela voltar? Sim, todo mundo me ouve, todo mundo tá me vendo. A minha tá normal para vocês aí? Olha só, quem tiver dúvidas, perguntem aqui na caixinha, tá bom? Nesse ponto de interrogação que fica do lado dos comentários. Que aí a gente pode abrir a sua dúvida aqui e esclarecer ao vivo. A gente ainda tem um tempinho de live. A Mel já tá voltando. Já chamei ela de novo. Oi. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu estava dizendo sobre a acupuntura auxiliando a síndrome do ovário policístico, né? Uhum. Que está relacionado ao yang de rim. Então, assim, vai melhorar as funções de yang de rim, estagnações, a parte de equilíbrio hormonal, a parte do baço pâncreas. Então, tem a reação, ação anti-inflamatória, enfim, auxilia bastante na SUP. Eu abri outra caixinha na hora que você caiu, que é a da Dani, e ela meio que fez um desabafo, ela nem fez uma pergunta. Ela falou que tá precisando muito porque ela quer ter um bebê e tem 34 anos. A acupuntura, Mel, ela ajuda de alguma forma nessa questão do envelhecimento dos óvulos, na falência ovariana prematura, nesse sentido, assim? Sim.
Na verdade, a vitalidade dos gametas, né? Tem um estudo que eu gosto bastante de citar, que é um estudo feito na China, em Shandong, que eles pegaram mulheres com baixa reserva ovariana e fizeram Uhum. eletroacupuntura, que é fantástica a eletroacupuntura. Seu olho E até brilha quando tiveram. você fala esse nome. Sim, porque você fala assim, nossa, essa tonificação a eletroacupuntura, ela estimulou melhorou a captação de crescimento de folículos, captação de óvulos. Então tem bastante efeito a eletroacupuntura nas mulheres. Como que é essa eletrocultura? Eu nunca ouvi falar. É o choquinho. Você nunca fez choquinho? Não. Não? Só Então, a agulhinha mesmo. agulha. Então, assim, na China a gente vê relativamente pouco eletroacupuntura na fertilidade. Eles utilizam puramente moxa e agulhas. Em outros países é mais forte a parte de eletroacupuntura. Então, você põe nas agulhas um choquinho e, assim, não é um choque, não dói nem nada, mas aumenta o estímulo naquele ponto Uhum. e potencializa o efeito aí. Então, para baixa reserva ovariana, porque aumenta a circulação nos ovários, enfim, aumenta a oxigenação e aumenta a vitalidade aí dos gametas, né? Entendi. Então é bacana esse. Qual a frequência ideal das sessões por semana? Então, aqui no Brasil, por questões financeiras, a gente dita assim, dependendo do caso, se o caso for mais grave, a gente fala de 2 vezes por semana. Mas, em média, a gente fala de 1 vez por semana, bem feita a acupuntura, 1 hora de sessão, com aurícula chinesa, com orientação, enfim, uma vez por semana em média. Lá na China, eles fazem para fertilidade todos os dias. Caramba, todo dia. Todo dia, no mesmo horário. No mesmo horário. Detalhe Sim. importante. Sim, é porque existe uma coisa, Carol, chamada maré energética. Não sei se você já Uhum. ouviu falar. Não. A, a gente fala, os chineses dizem que cada horário do dia está ligado a um órgão, uma víscera, especificamente. Então, naquele horário, por exemplo, está ligado à energia de rim, que é a vitalidade, eles vão lá e fazem a acupuntura naquele horário para potencializar a energia. Caramba. Então, é mais ou menos isso, assim. E inclusive madrugada? Não, não, de madrugada eles não fazem acupuntura, mas pegam pelo menos os horários da manhã, horário Uhum. da manhã, para você entender, horário de estômago, de baço pâncreas. Então, se o paciente está com o estômago alterado, em desequilíbrio, cansada, depressiva, então faz lá no horário da manhã. Uhum. Enfim, os horários todos, ou no horário do almoço, tem a ver com cardíaco, coração, então agitação mental, Shen, desequilíbrio, faz no horário do almoço. Então tem Nossa, que tudo legal, não isso sabia relacionado. não. Sim. M. Cota perguntou: comecei ontem a acupuntura. Como pode me ajudar a engravidar? Olha, ela se antecipou a live, hein? Tem gente que tá comentando aqui, enquanto a gente tá falando, que quando passar a pandemia vai fazer, que quer marcar, quer conhecer. Ela, no caso, já Sim. começou, né? Ela já tá lá, já tá fazendo. Então, a acupuntura é uma ótima ferramenta porque ela libera substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, endorfinas. Então, muitas vezes a paciente não tem nada estrutural, mas tem super ansiedade, agitação mental. E lembrando, né, que o coração é ligado ao Shen, que está ligado ao útero. Uhum. Então, se você está com o Shen, com a mente totalmente ansiosa, a energia, o Qi do cardíaco, ele acende. Ele tem que descer lá para o útero. A circulação sanguínea tem que descer lá para o útero. Então, assim, a acupuntura vai auxiliar na parte emocional, relaxamento, Uhum. tranquilidade, a parte de preparar esse útero, preparar o endométrio, enfim, vai equilibrar o organismo e o Shen, a mente. Que demais. Vamos ver outra pergunta aqui. É normal sair sangue? Fiz a primeira ontem e deu um pontinho de sangue e também ficou um pouco roxo. Então, às vezes o acupunturista pega algum vasinho, mas no geral, ou então a gente fala quando o paciente toma alguma medicação, enfim, é mais fácil de o sangue sair, sai facilmente dos vasos. Mas no geral, não. No geral, não causa nada de
hematomas, nem nada. Às vezes pega algum vasinho e dependendo se o paciente toma medicação também, é mais fácil do sangue sair dos vasos, né? Hoje em dia a gente não tem tanto isso, né, como antigamente por conta do HIV, mas quando o HIV estourou no Brasil, e os casos estavam, né, sendo muito falados e não se tinha nenhum tipo de tratamento tão eficiente quanto a gente tem hoje, muita gente devia se preocupar com relação ao material, né, Mel? E é importante dizer Sim. aqui que cada paciente tem o próprio material, né? Não tem compartilhamento de agulhas. Na verdade, Carol, assim, aqui a grande maioria, eu acho que a grande maioria já sabe, mas não sei, quem não faz Acho que não acupuntura, custa acho que não deve falar, saber. sabe? Exato. Exato. A agulha hoje em dia é descartável. Então, assim, a agulha custa baratinho. Então, se seu acupunturista tá te dando para levar para casa, já fale, não, eu quero uma outra agulha na próxima sessão e uma outra agulha. Veja se ele abre o pacotinho lá, porque hoje em dia, teoricamente, é barata a agulha. Então, a gente Uhum. descarta. Lógico que na China, em outros países, a gente tem agulha de ouro, de prata. Obviamente, você não vai descartar uma agulha dessa e faz a esterilização. Mas, no geral, a gente usa agulha e joga fora. E quanto a essa coisa de HIV e tudo, tem pacientes que a gente utiliza luva. Eu sei que a maioria dos acupunturistas não utiliza luva, mas a gente tem que, em alguns perfis, a gente obviamente tem que usar. Pela manualidade, é difícil as luvas, né? Mas tem que usar. É sempre bom, né? Agora na É. pandemia tem algum tipo de procedimento específico, tipo, para prevenção? Como que funciona? Ou não mudou Então, nada? para prevenir, você diz. Ah, o Covid. Sim. Então, assim, a gente utiliza as técnicas de aumento de imunidade, então, alguns pontos para aumentar a imunidade, moxa-terapia, em ponto E36 e G11, que são pontos de aumento de imunidade, né? Uhum. Orientações para o paciente, obviamente, que todo mundo sabe, as friagens, os frios, então, fora o Covid, a gente está em outono, então Uhum. os ventos, é mais fácil pegar contraturas musculares nessa época, travamentos de cervical, por conta da invasão do vento. Uhum. Então a gente pede para o paciente ficar assim, atenção para não pegar friagem, ventos, as mulheres que querem engravidar também, a parte de sempre não pisarem no chão gelado, parece coisa de vovó, mas isso faz totalmente sentido, porque a invasão do gelado, do frio, estagna os meridianos de energia. E aí tem todo edemas e tudo, né? Então, para E a gente tirando sarro evitar. da vovó, né, Mel? Falar, Exatamente. menina, vai pôr o chinelo, não coloca esse pé aí nesse chão frio. Cabelo molhado, Cabelo né? O cabelo molhado. molhado. Porque Verdade. isso acaba com a energia essencial, que é o Jing, que eu falei no começo da live, que é a Uhum. vitalidade, né? Então, essa friagem ela invade e ela estagna os meridianos de energia e envelhecimento precoce, né? Perguntaram aqui, não foi na caixinha não, foi no chat, mas quanto tempo aproximadamente uma pessoa pode começar a ter resultado com a acupuntura? Então, assim, o protocolo diz de 3 meses de acupuntura para ter um resultado efetivo, porém, assim, tem paciente que faz uma, duas sessões, depende do paciente. Já depende para quê, né? A finalidade, Uhum. se for de fertilidade, é 3 meses, mas, por exemplo, ansiedade ou, enfim, dor. Tem muito paciente que vem no meu consultório com dor lombar. Então, uma sessão, duas sessões já melhorou, porém, a gente forma um protocolinho aí de um mês e pouco, dependendo do objetivo, né? Do tratamento. Show, Mel. Quero te agradecer muito pela presença, deu para tirar muitas dúvidas. O pessoal já Que sabe que pode bacana, contar Carol. com mais uma alternativa, né, nesse tratamento aí da endometriose, da SOP, dos miomas, na melhora da Sim, fertilidade. Mulherada, sim, convençam os parceiros também devem fazer, também precisam se reequilibrar. E, gente, é muito importante a gente lembrar exatamente. que o preparo pré-gestacional é como se fosse uma modulação fetal. É no seu preparo pré-gestacional que Isso. você vai determinar como vai ser a sua gravidez. Então, eu penso, né, naquela pessoa que faz meio que tudo atropelado, sabe? Tipo, eu quero engravidar para ontem, o que eu faço agora? Que remédio eu tomo?
pelo amor de Deus, tem que ser rápido e a perfeição é inimiga da pressa, né? Então vamos fazer realmente um preparo, vamos Exato. cuidar do nosso corpo, preparar a nossa casinha para receber esse embrião, para ele poder crescer e se desenvolver como ele precisa, né? Acho que você ia falar alguma coisa, né? Exatamente. Não, assim, as mulheres, geralmente, depois que elas engravidam, elas param a acupuntura. E é o momento de elas continuarem a acupuntura para elas terem uma gestação saudável, com uma criança tranquila e até pelo menos ao parto, fazendo acupuntura para preparar aí o parto o mais Uhum. tranquilo possível, enfim. E a criança vir de forma tranquila e natural, né? Sim, é importante lembrar, gente, que o engravidar, né, a concepção aconteceu, o encontro dos gametas é só o primeiro passo, né? Depois disso, Isso. muita coisa ainda vai acontecer, muito tempo ainda vai passar, e a gente sabe que os primeiros 1000 dias do bebê é um período de intenso crescimento, desenvolvimento, inclusive de personalidade, enfim. Então, o que começa na Isso. concepção vai demorar aí cerca de quase 3 anos, né, para se concluir nessa fase. Então, não Exato. vale a pena ter pressa, né, Mel? Vamos fazer direitinho para acontecer tudo da melhor forma. Exatamente. E fazendo o tratamento convencional com a acupuntura, um não diminui o outro, pelo contrário, Uhum. potencializa o tratamento. A parte nutricional, enfim, a parte de meditação, respiração. Então, a gente tem que amarrar esse circuitinho aí para ter o melhor resultado possível, né? Uhum. Muito obrigada, viu, Mel? Prazer ter você aqui. Obrigada a Se você. surgirem Prazer perguntas é na minha meu. caixinha, depois eu te mando para você responder, tá bom? Tá joia, Carol. Adorei, viu? Falar com você. Um Obrigada. beijo. Um beijo. Tchau, gente. E, gente, não esqueçam que amanhã a gente tem live lá no Nutricionista Carol Faria. Eu vou deixar mais tarde nos stories a votação para vocês escolherem o tema da live de amanhã. Serão a disputa entre dois temas: dieta vegetariana para o tratamento da síndrome do ovário policístico ou a síndrome do ovário policístico para homens. Como que a gente faz o homem entender o que a mulher com SOP passa, o que a gente sente, tudo que a gente luta, todos os problemas que a gente enfrenta por ser portadora da SOP. Depois vão lá nos stories, votem no tema da live para a gente saber qual é o tema da live de amanhã, 8 horas da noite, no @nutricionista_Carol Faria. Aqui no Foco na Fertilidade eu volto na quarta-feira que vem com um tema que vocês pediram, hein? Quero só ver quem foi que pediu esse tema e não vai aparecer. A gente vai falar sobre tratamentos naturais de miomas. Então, mulheres que estão sofrendo aí por conta do surgimento desses miomas, fiquem atentas. É quarta-feira que vem, às 18h30, aqui no Foco na Fertilidade, beleza? E nós estamos com um grupo de oferta aberto para o programa Ser Mãe. Todo mundo que está aqui, né, que está tentando engravidar, que está se preparando para essa gravidez, que está fazendo um preparo pré-gestacional e quer uma gravidez segura, saudável, um bebê genial que mama e dorme, tem que aproveitar essa oportunidade. O programa Ser Mãe começa na próxima segunda-feira, já, dia 25 de julho. E quem estiver no grupo VIP do WhatsApp vai poder aproveitar uma oferta incrível que eu preparei em homenagem ao mês das mães, né? Mês de maio, Dia das Mães. A gente vai fazer uma oferta realmente sensacional. E só quem estiver dentro do grupo vai ter acesso a essa oferta e vai poder se inscrever com os bônus exclusivos dessa turma e com o valor que a gente preparou aí para esse desconto. O link está lá no meu perfil. Clicando no link azul do meu perfil, você vai ser direcionada para uma página com vários botões. E um desses botões chama Programa Ser Mãe, ou Grupo de Oferta Ser Mãe. Clicando nele, você vai ser direcionado lá para o nosso WhatsApp, onde a gente vai passar todas as informações. Lembrando que só entra no grupo até amanhã, às 23h59. Depois não adianta mais chorar. E na sexta-feira a gente revela a oferta, no sábado serão as inscrições para já começar na segunda-feira. Então é um intensivão aí. Se você conhece alguém que está tentando engravidar, que está buscando um preparo pré-gestacional, uma gravidez segura, saudável e tranquila, avisa essa pessoa que está rolando o grupo de oferta do programa Ser Mãe para ela não perder. Combinado? Gente, beijo, fiquem com Deus e muito obrigada aqui pela presença.